1h52, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Foi legal o final de semana, tudo bem? Aproveitou para se divertir, para descansar? Acompanhou de perto o seu time? Se escapou algum detalhe, você vai conferir aqui agora com a gente no nosso Esporte Record. Vamos começar com a segundona do Campeonato Paulista. O Acizense foi bem no início dessa quarta fase da competição, hein? Fase decisiva. São 2 grupos com 4 times cada grupo, né? Todos jogam contra todos dentro do grupo e ao final dessas partidas, em turno e retorno, os 2 primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série A3 do Paulista do ano que vem. O Acizense jogou no estádio Antônio Viana na manhã deste domingo e o time de Assis venceu a Inter de Bebedouro por 3-2, jogo emocionante. A Inter começou o jogo melhor e abriu o placar aos 31 minutos com o Osni, numa cobrança de pênalti. Mas o Acizense voltou mais ligado para o segundo tempo e não deu chances para o time de Bebedouro. Com menos de 20 minutos, o Acizense já tinha virado e praticamente garantido o resultado. William Goiano aos 12, Jailton aos 15 e Tayan aos 18 marcaram os 3 gols para o time da casa. No finalzinho, a Inter pressionou e aos 43, numa bola parada com o Robson, fez o segundo gol, diminuindo assim a diferença. Placar final, Acizense 3, Inter de Bebedouro 2. Bela vitória do Acizense, já deu um bom passo aí rumo ao acesso à Série A3 de 2014. Parabéns para o Acizense. Os torcedores aqui na região abraçaram os times de uma vez por todas, né? Tanto o Acizense quanto o Tupã. Mas o Tupã com estádio lotado, partida decisiva, teve um jogo marcado pelo nervosismo e aí perdeu a invencibilidade que tinha nos jogos disputados em casa na segundona. Não tinha perdido nenhuma no Alonção. A Matonense, adversária desse final de semana, levou a melhor e saiu na frente na briga pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Veja aí como foi a partida de abertura da quarta fase da competição lá em Tupã. O torcedor fez a parte dele. O time não foi tão bem, mas quem sabe ainda se recuperem nas próximas rodadas. Vamos ver, Matonense, a vitória para cima do Tupã. Os visitantes começaram logo botando pressão para cima dos donos da casa. O Tupã demorou para apresentar o cartão de visitas e mostrar que no Alonção não tem para ninguém, ou pelo menos não tinha. As coisas só começaram a melhorar de verdade quando Jácio usou a cabeça. E Danilo fez a torcida se levantar das arquibancadas aos 13 minutos de jogo. Mas era só a Matonense encontrar uma brechinha para Alex ficar em apuros. O contra-ataque do time de Matão desequilibrou mesmo. E o toma lá da cá seguiu até os 40 minutos, quando o Pauã, de longe, surpreendeu a zaga tupanense, abrindo o placar para os visitantes, com direito até a trenzinho na comemoração. Fui feliz de conseguir fazer mais um gol para a Matonense aí. E muito feliz de dar um passo muito importante aí nesse quadrangular final. O que ninguém esperava é que aos 44 minutos, Leandrinho seria derrubado na área e teria a chance de empatar a partida ainda no primeiro tempo. Só que Cairo levou a melhor. Seria um sinal de que a invencibilidade no Alonção estava mesmo perto de ser quebrada? Bem, depois do intervalo, o Tupã fez de tudo para espantar o mal-olhado. E o empate quase veio nesta sequência impressionante que deixou o goleiro da Matonense atordoado. O problema é que foram várias as oportunidades perdidas pelos donos da casa. Já do outro lado, foi só pintar mais uma chance que João Gabriel fez 2-0 no placar. Isso aos 14 minutos do segundo tempo. A essa altura, ficou difícil esconder um nervosismo, mas também não dava para subestimar a força do Tupã diante da torcida. E que torcida! Que pôde, enfim, soltar o grito preso na garganta depois do golaço de Jácio no rebote, 2-1, aos 20 minutos. O tempo corria a favor do time de Tupã, mas sabe aqueles dias em que nada parece dar certo? Mesmo com chances de empatar e até de virar a partida, o tricolor de Tupã teve que engolir a primeira derrota no estádio municipal desde o início da segundona. A derrota em casa, logo no início da nova fase, foi um balde de água fria daqueles, mais gelado até que a chuva do início da partida. Mas como ainda restam 4 jogos pela frente, o melhor mesmo é não ficar chorando pelo leite derramado e se concentrar no Paulistinha, adversário desta quarta-feira. Isso aí acontece, futebol, perde aqui, ganha ali. Vamos para buscar os 3 pontos fora de casa. Tivemos várias oportunidades para fazer o gol e depois no contra-ataque tomamos, né, o primeiro gol.
Pois erramos um pênalti, né? Mas o importante é que eu falei, a equipe batalhou, lutou os 90 minutos, somente no segundo tempo. Tivemos aí várias oportunidades também para empatar a partida depois, né? Porque eles fizeram 2-1. Mas o momento é esse, agora é ter tranquilidade. Temos mais uma partida difícil agora na quarta-feira, né? Que é o Paulistinha lá em São Carlos. Então nós temos que buscar ponto fora agora, que a equipe da Matonense também vai tirar ponto dessas equipes que vão jogar com eles dentro de casa. E como bem lembrou o professor Luiz Carlos Ferreira, em um campeonato tão equilibrado, o maior desafio é manter a regularidade. Agora tem que ter equilíbrio daqui para frente, porque você tem 3 pontos, mas automaticamente você espera o último jogo fazer 6 pontos. Então nós temos que ter equilíbrio. Quadrangular você tem que ter equilíbrio. A Atibaia é uma grande equipe. É uma pena para o Tupã, que perdeu a primeira em casa logo no início dessa fase decisiva da competição, mas tem um bom time, o Tupanzinho está com a equipe na mão, né, para tentar acertar aí nas próximas rodadas da competição. A Matonense é um dos times com o maior investimento nessa segundona do Campeonato Paulista e é uma das favoritas desde o início da competição ao acesso. Não é nenhum demérito nossa derrota do Tupã, tem que seguir em frente com o trabalho aí para buscar o acesso à Série A3, não tem nada perdido por enquanto. Agora são atletas muito jovens, né, e de repente, com o peso da responsabilidade nessa fase decisiva, a cidade abraçou o time, você viu aí pelo público lá no Alonção, fica um pouquinho mais complicado, mas quem sabe nas rodadas seguintes, Tupã não deslanche novamente. Com os jogos dessa primeira rodada, a quarta fase do Campeonato Paulista tem a seguinte classificação, dá uma olhada aí. No grupo 19, a Matonense lidera com 3 pontos ao lado do Atibaia, que também venceu nessa rodada. Já o Tupã e o Paulistinha, que perderam no final de semana, ainda não pontuaram nessa fase da competição. São mais 5 jogos ainda pela frente. No grupo 20, né, com a vitória emocionante sobre a Inter de Bebedouro, o Acisense está isolado na liderança desse grupo. A Água Santa de Diadema e Cotia, que empataram no fim de semana, dividem a segunda colocação. A Lanterninha fica com a Inter de Bebedouro, que não tem nenhum ponto. Como você viu aí, perdeu para o Acisense, né? E, portanto, ainda não pontuou nessa quarta fase do Campeonato Paulista. E a rodada do final de semana foi tão ruim para a nossa região que na Copa Paulista todo mundo perdeu. Você vê entre Campeonato Paulista e Copa Paulista, só o Acisense venceu, né? Na Copa Paulista os 3 estrearam na próxima fase, na fase seguinte, segunda fase da competição. E no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano bateu o São Bento por 2-1. Bentão fez 1-0 com o gol do William, mas o azulão do ABC conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, 2-1. Em Araraquara, o melhor time da primeira fase perdeu, o Ituano. Ferroviária 2, Ituano 1. Já o Linense, que jogou ontem em São Paulo, foi líder do grupo dele também na primeira fase, teve o pior resultado entre os times da nossa região. Derrota de 3-0 contra o Audax. O curioso é que os 3 gols foram marcados em menos de 17 minutos. Com 17 minutos do primeiro tempo já estava 3-0 para o Audax. Aí fica difícil qualquer recuperação. Não sei se faltou atenção à equipe, nós vamos repercutir isso aí durante essa semana, até com o técnico Bruno Quadros e os jogadores lá do Elefante. Mas assim como no Campeonato Paulista e na Copa Paulista, nada perdido para os times da região. Vamos dar uma olhada nos gols, né? Jogo do Ituano. Eu ia trazer a classificação daqui a pouquinho. Ituano e Ferroviária jogaram em Araraquara. Você está vendo aí o primeiro gol da Ferroviária, logo com 1 minuto de jogo. O Romarinho cruzou e o Gustavo Henrique subiu sozinho, hein, para cabecear. Subiu com bastante liberdade. Fez 1-0 para a Ferroviária logo no primeiro minuto de jogo. Fica difícil, né? Desmonta qualquer esquema tático com um gol logo de início, né? E o treinador precisa inverter tudo. Doriva teve uma trabalheira lá para tentar acertar o Ituano na sequência dessa partida. Comemoração, pouca gente no estádio na Arena da Fonte, lá em Araraquara, né? Pouco mais de 200 torcedores. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Renato acertou um chute de fora da área e surpreendeu o goleirão do Ituano. Você está vendo aí, a bola parece que desviou, né? Deu um efeito meio esquisito na bola, não sei se desviou ali no meio do caminho. Cobrança do escanteio, cobrança curta, o atleta ali da Ferroviária rolou para trás, foi rolado para o meio da intermediária e o chute de fora da área desviou, sim. Desviou o chute ali, matou o goleirão do Ituano, 2-0 para a Ferroviária. O Ituano na segunda etapa cresceu, foi para cima, Ferroviária se encolheu, tem a impressão que perdeu um pouquinho, principalmente no preparo físico, né? A própria comissão técnica da Ferrinha reconheceu isso. E o Ituano, pelo contrário, inteirão no jogo, foi para cima e pressionou durante todo o segundo tempo, mas só conseguiu diminuir, já passando dos 30 minutos da etapa final. A gente vai mostrar aí, foi um pênalti cobrado pelo Anderson Salles. Foi um pênalti cobrado pelo Anderson Salles, Ferroviária 2, Ituano 1, placar final lá em Araraquara. Tá aí o pênalti do Anderson, ó, no ângulo. Isso aí goleiro nenhum pega, hein? A chance de errar é grande, né, rapaz? Mas quando acerta também goleiro nenhum pega. Pênalti batido forte, no alto.
Ângulo esquerdo do goleiro, único gol do Ituano na partida, 2-1, boa vitória da Ferroviária. O Ituano também vai ter que suar a camisa aí na sequência. Vamos ver agora sim a classificação dessa segunda fase da Copa Paulista depois dessa primeira rodada. No grupo 5, o Audax é o líder, ao lado do Rio Branco de Americana. Linense e 15 de Piracicaba ainda não pontuaram, como você está vendo aí. Rio Branco que era do grupo do São Bento na primeira fase, né? E o Audax, atual vice-campeão da competição. Já no grupo 6, tem a Internacional de Limeira na ponta. O time está empatado com o São Caetano. São Bento e Monte Azul também vão ter que lutar aí nas próximas rodadas, não pontuaram nessa rodada de estreia da segunda fase da Copa Paulista. No grupo 7, a gente tem a Ferroviária e o Rio Preto com 3 pontos, né? Os dois venceram no final de semana. Ituano e Juventus não pontuaram, perderam seus jogos. Juventus, o moleque travesso lá de São Paulo, da capital. O Ituano e o Juventus ainda não pontuaram. A gente segue acompanhando tudo de perto da Copa Paulista e da segundona do Paulistão, os times da nossa região. Depois do intervalo tem as informações do Paulista de basquete masculino. A Liga Sorocabana jogou nesse final de semana e perdeu fora de casa. O Bauru Basquete nem chegou a jogar. Eu já explico por quê. A gente volta num instante. 2h06. Muito obrigado a você que nos acompanha em ao vivo Esporte Record nesta segunda-feira. Você sempre participando com a gente desse bate-papo gostoso sobre esportes aqui nas tardes da TV Record. Bom, vamos falar de Campeonato Paulista de Basquete, agora basquete masculino, porque a Liga Sorocabana jogou novamente fora de casa na rodada do último sábado. E o time foi derrotado agora pelo 15 de Piracicaba por 83-66. O time do técnico Rinaldo Rodrigues já havia perdido para o Pinheiros na quinta-feira por uma diferença grande de 25 pontos. Nesse jogo contra Piracicaba, o destaque sorocabano foi o Ala Schneider, cestinha da partida com 24 pontos. Com mais esse resultado negativo, a Liga Sorocabana caiu para a 6ª posição na classificação geral. O time do Rinaldo Rodrigues tinha chegado à 4ª colocação, né? E começou a sonhar aí com a classificação aos playoffs, que ainda é possível, sim. O time cresceu muito de produção. Você se lembra no início do campeonato? Foram várias derrotas consecutivas, o Rinaldo Rodrigues tentando dar uma cara nova para esse time novo que foi montado recentemente. Mas nessa última rodada, por exemplo, o jogo de sábado contra o 15 Piracicaba, o Nafs Hicks, norte-americano, fez muita falta. Ele é o jogador que dá tranquilidade para a equipe na armação das jogadas e tudo mais, e o Nafs Hicks ficou de fora. A expectativa é de que ele volte aí na próxima rodada, quinta-feira, a LSB joga em casa. Joga no ginásio Alberto Moreira, em Sorocaba, contra o time de Mogi das Cruzes. E a expectativa, com o apoio da torcida e tal, a expectativa é de conquistar a recuperação nesse Campeonato Paulista. Já o Bauru Basquete também jogaria fora de casa neste sábado, líder da competição até então. Jogaria porque a partida contra o Palmeiras não foi realizada. O motivo foi a falta de energia elétrica no ginásio do Parque Antártica, em São Paulo. E como o Bauru Basquete não entrou em quadra, o time foi ultrapassado na classificação pelo São José e pelo Paulistano. O campeonato é muito equilibrado e tem esses dois times aí na cola do Bauru Basquete desde o início. São José e Paulistano venceram os seus jogos nessa rodada e aí assumiram a liderança. A nova data dessa partida entre Bauru Basquete e Palmeiras deve ser divulgada ainda nesta segunda-feira pela Federação Paulista de Basquete. A gente está na expectativa aí. Se for divulgado hoje mesmo esse confronto, se a data for divulgada hoje, a gente traz amanhã aqui no nosso Esporte Record. Bauru Basquete que veio bem, veio de uma sequência legal, tropeçou contra o Paulistano, só 2 derrotas até aqui, desde o início do Campeonato Paulista de Basquete masculino. É sem dúvida alguma um dos favoritíssimos ao título da competição. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de futebol, Campeonato Brasileiro por aqui. Santos e Portuguesa venceram na rodada. O Peixe não tinha vencido ainda no retorno, hein? O Coringão ficou no empate com o Cruzeiro e o São Paulo perdeu a primeira com o técnico Muricy Ramalho. Tudo do Brasileirão para você, é um instante só. Copa Record que está pegando fogo, já terminou a primeira fase e agora nos próximos dias aí o início da segunda fase da competição vai afunilando esse campeonato aí, regiões de Sorocaba e também de Bauru. Agora é Campeonato Brasileiro, o assunto por aqui, o São Paulo conheceu a primeira derrota sob o comando do técnico Muricy Ramalho. O Coringão, que vem tentando se reafirmar diante da própria torcida, ficou no empate com o líder Cruzeiro no Pacaembu. Já o Santos venceu o Criciúma, deixou o time de Santa Catarina na zona de rebaixamento e segue subindo na tabela. Depois de 3 vitórias, Muricy Ramalho fracassou pela primeira vez na volta ao São Paulo. E foi um ex-São Paulino que freou a reação tricolor.
Rodrigo de falta aos 44 do segundo tempo garantiu mais 3 pontos para o Goiás. Que azar do Rogério Ceni, hein? No Pacaembu, o Corinthians conseguiu segurar o líder Cruzeiro, que vinha de 8 vitórias seguidas. Mas a seca de gols do Timão continua. Nos últimos 6 jogos, apenas um golzinho. E olha que no segundo tempo o time do Tite teve chance, viu? Mas quando a fase não ajuda, 0-0. O Cruzeiro segue disparado na liderança, com 8 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Botafogo. O Corinthians não vence há 6 partidas. Acho que cada um tem que tentar fazer seu melhor na sua posição, mas daqui a pouco vai começar a sair gol e as histórias vão começar a voltar. Jogando em casa, o Santos derrotou o Criciúma. Thiago Ribeiro e William José fizeram 2-0 no primeiro tempo. Os catarinenses diminuíram com Tony e ficou assim na Vila Belmiro. Santos 2, Criciúma na zona de rebaixamento 1. É impressionante que essa garotada do Santos, apesar da pouca idade, está dando conta do recado, né? Já o Corinthians empatou, mas foi um sabor de vitória, não deixa de ser. São 6 jogos sem vitória, mas foi o melhor dos jogos dentre esses 6, né? Porque parou o líder da competição, o Cruzeiro. E o São Paulo, uma infelicidade tremenda do Rogério Ceni. O Rodrigo era zagueiro do São Paulo, né? Joga agora no Goiás, bateu a falta ali na trave, nas costas do Rogério e acabou entrando. Derrota do Tricolor, que segue, pelo menos por enquanto, fora da zona de rebaixamento. Outros 2 clubes paulistas no Brasileirão tiveram resultados opostos. A Ponte Preta perdeu para o Atlético Paranaense e a Luz, a Portuguesa, vem jogando bem, rapaz. Venceu o Inter de Porto Alegre, confira aí. Em Curitiba, debaixo de muita chuva, cruzamento de Ederson e Paulo Baier marcou. Final, Atlético Paranaense 1, Ponte Preta penúltima colocada 0. Em Novo Hamburgo, Diogo cruzou para Wanderson fazer de cabeça. Final, Internacional 0, Portuguesa 1. A derrota deixou o Inter em 5º lugar, distante do G4. Já a Lusa se distanciou da zona do rebaixamento. A Portuguesa se afastou da zona de rebaixamento e um resultado muito justo. Porque a Portuguesa, dos times paulistas, nas últimas rodadas, é o que vem jogando melhor. Só que insistentemente é prejudicada pela arbitragem. Impressionante o que acontece com a Luzinha, né? É um time muito querido por muita gente, a Portuguesa, pelo menos o segundo time de muita gente, né? E a Luz aí se afastou um pouco da zona do rebaixamento. Agora a Ponte Preta, para mim, é uma das favoritas ao rebaixamento, viu? Infelizmente não vai bem a Ponte, não. Valeu, pessoal. O Esporte Record de hoje vai ficando por aqui. Mas olha, fique com a gente, porque durante toda essa semana o melhor do esporte regional você vai conferir com a gente. Inclusive situações de bastidores aí do Noroeste, do 15 de Jaú, os times da região que não estão mais em atividade este ano, mas que seguem fechando as contas desse ano de 2013, começando a projetar 2014. Esporte Regional sempre tem um espaço aqui. Valeu, turma. Amanhã, 10 para as 2, eu estou de volta. Até lá.